Beleza então, né, gente? Eu tô gravando aqui, não é ao vivo, né? Vocês vão saber depois. Mas a gente está com um projeto que eu acredito está começando hoje, esse projeto que é uma célula aqui em São Paulo Estado, né? Porque a gente não está na capital, a gente está aqui em Botucatu, né? No interior de São Paulo. E hoje teve o Café com Cristo lá, né? No Rio. A gente está fazendo um pequeno Café com Cristo aqui, né? Em Botucatu. Já fizemos uma oração, já conversamos. Daqui a pouco vai ter um lanchinho, né? Vai ter uma parada bem legal pra gente. Então eu penso que Deus está começando a trabalhar de forma diferente, né? Que é fazendo pequenas células, né? Em diversos lugares. Por quê? Porque Deus tem pressa para que a palavra dele venha a ser anunciada de uma maneira mais veloz. E ele conta com quem? Ele conta com cada um de nós, né? E eu quero ler aqui um texto que está em 2 Coríntios capítulo 5. Vocês podem abrir aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14 em diante. Diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ou seja, agora que a gente já ressuscitou com ele, a partir de agora, daqui em diante, né? Se conhecemos, cadê? Eu fui lá para vocês, perdi, né? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, né? Jesus não é mais agora um homem da carne, agora é um homem glorificado, tá? Assim que se alguém está em Cristo, por causa desse Jesus glorificado, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós, olha, ele passando a responsabilidade, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que interessante, porque esse texto mostra o propósito dele para conosco. Então, nós estávamos perdidos no mundo, estava todo mundo ali perdidão, né? Aquele que nunca conheceu o pecado se fez pecador. Por que ele se fez pecador? Porque ele recebeu os nossos pecados, né? Como um cordeiro, né? Lembra do Antigo Testamento que vinha o sacerdote, colocava as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e transferia os pecados do povo para aquele cordeiro que não tinha pecado. O animal não tem pecado. Então, Jesus faz a mesmíssima coisa. Ele vem, se faz pecador por nós, é transferido o nosso pecado para ele e assim acontece que nós nos tornamos pessoas reconciliadas a ele. E como que ele fez isso? Pregando a palavra, vivendo a palavra, isso tudo ele fez. E aí ele chega e fala, olha, isso Jesus fez por nós. Tudo isso ele fez por nós. Agora, essa palavra da reconciliação foi transferida para vocês. Agora é vocês que vão reconciliar o mundo com Deus. Agora são vocês que receberam esse Espírito e por isso ele nos chama de embaixadores. Agora vocês têm essa responsabilidade de fazer o que Jesus fez, de serem ministros da reconciliação.
Então, sobre nós como embaixadores de Deus, sobre nós como reis e sacerdotes que seremos, nós temos a missão primordial de reconciliar as nações, de reconciliar o mundo, de reconciliar a criação a Deus, né? Então, por que eu estou aqui? Por que eu vim aqui a esse mundo? Por que o Senhor me escolheu? Ele me chamou, Ele me escolheu para que eu viesse a cumprir o propósito que uma vez Ele também cumpriu. Então, por que eu fui salvo? Eu fui salvo só para ser salvo? Eu recebi Jesus só para uma única missão de que meu nome continuasse escrito lá no livro da vida? Não. Eu fui salvo com uma missão de propagar a reconciliação. Se tem alguém perdido lá no mundo, a responsabilidade é minha. É como ele diz aqui no texto, ó. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aí ele coloca aqui como se Deus por nós rogasse. Isso me levou lá em João capítulo 17, que Jesus ele fala assim, ó, a partir do versículo 8, 9, 21 e 23, ele fala assim: porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, pelos discípulos, não rogo pelo mundo. Olha aí, ó. Ele não roga pelo mundo, ele não roga pelas nações, mas ele roga pelos eleitos, por aqueles a quem o Pai deu para Jesus. Aí Paulo vai falar isso, como se por nós rogasse, né? Então o ministério da reconciliação foi colocado sobre nós e sobre isso Jesus já orou, sobre isso Jesus já rogou, sobre isso Jesus já intercedeu. Então, se eu ouvir essa palavra do reino, se eu ouvir essa palavra de Jesus, é porque Jesus um dia intercedeu por mim. Se eu estou aqui agora, é porque um dia Jesus lá no monte, sozinho, ele estava intercedendo por mim, né? Ele sabia que essa palavra iria chegar a mim. É como se ele estivesse orando: Pai, eu vou enviar embaixadores para fazer aquilo que eu fiz quando eu estava aqui na terra. É por eles que eu rogo, é por eles que eu intercedo, é por eles que eu estou sofrendo isso daqui. Ele sofreu por mim, por você, por você, por você, por você, por você. Cada chicotada, cada sangue que ele jorrou, cada palavrão que ele ouviu, ele estava reconciliando nós a ele. E no momento em que ele ressuscitou, ele nos deu do Espírito dele, para que agora eu pudesse fazer aquilo que ele uma vez fez por mim, que é fazer a reconciliação. E ele continua dizendo aqui, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, eu faço a unidade, eu proponho a unidade na igreja. Quando eu for um com você, com você, com você, e a igreja conseguir ser um em unidade, então o ministério da reconciliação ela será plena, porque aí sim o mundo crerá que Jesus foi enviado. Então a responsabilidade de nós buscarmos a unidade ela é primordial, porque a unidade vai trazer a reconciliação das nações com Deus. Por isso a criação geme com dores de parto. Por quê? Porque ela quer ser liberta do cativeiro da corrupção. Mas para que ela venha ser liberta do cativeiro da corrupção, precisa a igreja entender que ela tem que estar eu um contigo, você um comigo, todos nós em perfeita unidade, como Jesus era com o Pai, para que o ministério da reconciliação ela venha a ser alcançada. Quando que o ministério da reconciliação vai ser alcançada? Quando a criação for liberta do cativeiro da corrupção, para a glória dos filhos de Deus. Então, quando as nações alcançarem
a liberdade, quando as nações alcançarem, né, a libertação, o que isso vai gerar? Vai gerar o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Rei, governo, povo e território. É a igreja plena, uma com o Pai e com o Filho, e nisso estará quem? Debaixo? As nações que foram reconciliadas. Veja como que esse mistério e esse ministério, ele precisa a gente ter essa consciência. Olha o que Jesus ele fala. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça. Olha aí, tá percebendo que tudo depende de nós? Tudo depende de nós, a gente não pode ficar escondido. O único momento que a gente vai ficar escondido é na perseguição. Só na perseguição é que a gente tem que ficar escondido. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que ser a luz do mundo. Né? A gente precisa manifestar essa glória. A gente precisa manifestar, né? O mundo precisa ver que a gente existe. Existem muitas pessoas que estão doentes aí fora, muitas pessoas que estão carentes de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Quem é que vai fazer isso? Os embaixadores dele. Aqueles a quem ele deu a autoridade para poder fazer com que esse mistério e ministério da reconciliação viesse a ser plena. Ele transferiu para nós essa responsabilidade. E aí ele fala, né? Perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que eu os tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, o mundo vai saber que nós fomos amados por Deus justamente porque nós conseguimos alcançar essa unidade. Agora, como é que eu alcanço essa unidade? Primeiro eu entendo o propósito. Né? Deus colocou um propósito na minha vida, tá? Em Romanos 8, 28, 30. Ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor nos chamou para um propósito. Qual propósito? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus tem um propósito. Qual o propósito? De gerar uma família. No momento em que ele gera essa família é semelhante a Jesus. Por isso que ele falou, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste. Então, essa família ela precisa buscar ser semelhante a Jesus. O que é ser semelhante a Jesus? É ser um com ele na plenitude. Por isso que Jesus ele fala, para que sejam perfeitos em unidade. Perfeito a gente sabe que significa o quê? Maduros. Para que eles sejam filhos maduros unidos a mim. Ou seja, quando Jesus olhar para mim, ele vai se ver. É como se ele estivesse olhando para mim e dizendo, eu estou me vendo nele. Ele é o meu espelho aqui na terra. É o embaixador. Ele está sendo o embaixador. No momento em que eu conseguir alcançar essa unidade, aí sim eu serei perfeito em unidade com o Pai e com o Filho, e as nações serão libertas do cativeiro da corrupção. Só que para isso existe uma caminhada. Isso não é na teoria. Né? Na teoria é muito legal. Eu vou ser um com Cristo, valeu. Agora eu vou voltar lá para ver meu futebol. Não. Para eu ser um com Cristo depende de uma caminhada de fé. Essa caminhada de fé, olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 ao 9, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Né? Não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Ó,
como é que Deus, de repente, tem gente que fala assim, né? Deus não castiga ninguém. Não, Deus castiga sim. Nossos pais não nos castigavam quando a gente era criança? Então, o castigo faz parte da educação. E Deus aqui, ele fala assim, ó, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaies quando for repreendido. Porque tem gente que não gosta de ser castigado, né? Eu vou desmaiar, não aguento ser castigado, vou desmaiar, né? Não desmaia não, isso faz parte. Segura a tua onda. Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama. Ele corrige quem ama. E olha a expressão que ele coloca, e açoita a qualquer que recebe por filho. Você imagina, que você sabe o que é um açoite? É chicotada. Já recebeu uma chicotada? Eu nunca recebi, mas recebi varada. Varada recebi um monte nas pernas, né? Varada já recebi. E dói pra caramba. Dói muito. Agora, essas varadas ou essas chicotadas, elas não são físicas, mas elas são as adversidades da vida. Então, às vezes, nós passamos por tantas adversidades e muitas delas é o Senhor nos corrigindo a rota. E nós, ao invés de agradecermos a Ele pelo seu amor, a gente acaba muitas das vezes murmurando, reclamando, né? E às vezes não entendendo o que Deus está fazendo, mas Ele está nos disciplinando para sermos conforme a imagem do Filho, porque o maior interesse dele é reconciliar o mundo com Ele. Então, o tratamento que Ele tem com os filhos é diferente. Por exemplo, você vê uma criança na rua assim, né? E ela começa a desobedecer, você vai olhar e olha lá, ó, não é meu filho, o que eu posso fazer? Não é meu filho, né? Mas quando é seu filho, você vai lá e corrige. É a mesma coisa a Deus. Se você não fosse filho de Deus, Ele não iria ficar te corrigindo, né? Mas como você é filho de Deus, Ele te corrige sim. Ele me corrige sim. E às vezes essa correção é doída. Você vê lá em Apocalipse, naquelas 7 igrejas, o que mais acontece ali é Deus falando, trazendo correção. Ele vai falar assim, olha, se você não se arrepender, eu vou colocar um monte de vocês aí na cama, ficar doente, para vocês aprenderem a me obedecer. Porque tem filho que é igual criança, né? Já viu aquela criança que apanha? Fala assim, não doeu, né? Não doeu. Aí fica lá, apanha de novo, ele tá cheio de lágrimas, né? Não doeu. E tem crentão que é assim, né? Deus vai lá e castiga, não doeu, vai lá e faz de novo. Aí põe doente, não doeu, né? Vai lá e o cara tá apanhando, tá sendo corrigido. Deus está exortando, tá sendo açoitado na alma. O cara tá quase desmaiando, mas ele continua ali, ó, firme, não volta atrás, não se arrepende. Até quando? Né? Até quando? Tem gente que gosta de apanhar, masoquista, né? Paciência, né? Aí ele coloca assim, ó. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não o corrige? Quando a gente vem para o Senhor, para ser cristão, a gente acaba entrando num reino onde tem regras. O reino de Deus é um reino onde tem regras. E nós precisamos obedecer essas regras. Tem gente que entra para o corpo de Cristo e acha que Ele é que vai dar as ordens para Deus. Não, Deus, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Ó, se fizer daquele jeito, eu não quero, hein, Deus, eu não quero. Como se Deus fosse o serviçal dele. Daqui a pouco Deus vai vir de joelho para o camarada dizer, eis-me aqui, meu servo. Vai falar para ele assim. Porque, na realidade, nós é que temos que nos submeter à vontade dele. Só que a submissão à vontade dele dói. Dói porque cada um tem uma história. Dói porque cada um tem uma vida diferente. Dói porque cada um tem a sua personalidade. Mas quando a gente entra para a Bíblia, todo mundo tem que se enquadrar à vontade de Deus, independente de qual filho que é. Independente se é japonês, chinês, alemão, se não tem pai, se é adotado, se tem só a mãe, ou se não tem nenhum, não importa. No final, todos têm que seguir a mesma regra. Todos têm que militar, como diz lá em Timóteo,
ter que militar, ou seja, você foi alistado, né? Milita a boa milícia, você tem que seguir as regras do jogo. Quando o Filho de Deus não segue as regras do jogo, aí começa a vir os açoites, começa a vir a correção, começa a vir as tribulações, começa a vir os problemas, os intempéries da vida. E quando Deus permite isso acontecer, é por um propósito. É para que a pessoa entenda que ela tem uma missão aqui na Terra e ela não vai poder desfocar dessa missão. Porque se ela desfocar dessa missão, Deus vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo, até Deus falar, olha, até eu não quero mais saber desse camarada. Você se ama o pecado? Você está sujo? Suje-se mais ainda. Vai lá, ó. Não é isso que diz no Apocalipse? Aquele que está sujo, suja-se mais ainda. Você gosta de lama? Vai para a lama então. E Deus vira o rosto mesmo. Em diversas passagens na Bíblia, você vê que Jesus ele fala assim, ó, encheu a medida, né? Já viu essa expressão? Já encheu a medida? O que é encher a medida? É quando a pessoa ela fica testando Deus, ela fica assim, no queda de braço com Deus, onde Deus fala de novo, a pessoa não quer nem saber. Aí Deus fala, é isso que você gosta? É isso que você quer? Aí tá lá em Romanos capítulo 1, Deus entregou aos seus próprios desejos. É como se Deus fizesse assim, ó, vai lá, diabo, agora está contigo, isso aqui eu já entreguei de mão. Até Paulo fez isso, Paulo entregou pessoas a Satanás. Né? Então, eu prefiro ser corrigido pelo Senhor, pode até doer, mas é para que eu me aprume na vontade dEle. A correção que Ele faz é pensando em mim e nas nações que serão redimidas por minha causa. É por minha causa, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda. E Deus conta comigo. Não tem saída. Nós só temos duas saídas. Ou a criação não, a criação tem a saída de, como ela não tem a mente de Cristo, como ela não recebe o Espírito Santo, a criação está naquela, né? Eu não vou roubar, eu não vou fumar, eu não vou ficar em vício, vou ficar naquilo ali, vou ser uma boa pessoa. A gente não tem essa opção. Ou é santo ou é condenação eterna. A gente não tem outra opção. Não foi dada a nós essa opção. Já era, meu irmão. Né? Ou a gente se enquadra na vontade de Deus, ou o meu nome será riscado do livro da vida. A verdade é essa. Por isso que diz o texto que ele corrige, que ele repreende, que ele açoita. Por quê? Porque ele nos ama. Ele nos ama. Isso tudo é por amor. Né? E ele vai continuar dizendo assim, ó, mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Eu não sou filho legítimo. Eu não recebi, né, o Espírito de Deus. Se eu estou sem disciplina, né, se ele não me corrige, a correção é para endireitar o caminho, não porque ele é um Deus que gosta de me fazer sofrer. Deus me adora fazer sofrer, não, ele não gosta de ver você sofrer. Isto ele faz para que nós venhamos a amadurecer. A fé só vem através do amadurecimento. Isso é claro. Você já imaginou você querer se formar em medicina sem estudar? Sem passar horas estudando? Sem passar horas ali fazendo estágio? Madrugadas acordado? Isso é o quê? É um esforço que você faz para que você não venha a ser reprovado. E no reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus não é deitado na rede tomando suco de laranja, não. No reino de Deus você tem que tomar por violência. É esforço. Né? Jesus chega a ponto de dizer, olha, se for necessário arrancar o olho, arranca. Se for necessário arrancar a mão, arranca. Mas é melhor entrar sem um olho no reino do que você ir com os dois olhos para o lago de fogo e enxofre. Ou seja, faça de tudo que você pode fazer para que você consiga se livrar do pecado. Faça o seu esforço máximo. E aí ele vai dizer assim, olha só que interessante o esforço máximo, ó. Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
Sois então bastardos não filhos. Além do que, ele vai até tirar uma ondinha aqui, ó. Além do que, né? Tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Ou seja, quando o pai corrige, eu vou lá, né? Não, beleza, me corrigiu, eu obedeço. Com o pai na carne, a gente obedece. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito, né? Para vivemos como eternamente. Se eu me sujeito a um homem, muito mais a Deus. Muito mais a Deus. Se eu obedeço como criança, você imagina, né? As mães aqui e as que ainda serão mães. Quando o filho desobedece, você não fica alterado? Você não fica nervoso? É assim que Deus vê você quando você desobedece a Ele. Ele fica surtado, deixa eu surtado com a gente. Quando a gente insiste no erro, Deus fica dessa mesma forma. Dessa mesma forma, sabe por quê? Porque Ele é santo e Ele abomina o pecado. Deus é santidade. Por isso que na testa do sacerdote estava lá escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Os querubins dizem: santo, santo, santo. Santo. Deus, Ele é santo. E quando a gente peca, a gente agride a santidade de Deus. Aí Ele vem, por amor a nós, Ele nos corrige. E o que eu tenho que fazer como filho? Pai, me perdoa, eu a partir de agora vou tentar melhorar. Eu reconheci meu erro, me ajuda. E não bater queda de braço. E tem até, dependendo da versão aqui, né? Ele fala assim, né? Vocês não sofreram até o sangue. Vocês não sofreram até o sangue, ou seja, né? É como se ele estivesse dizendo: você já chegou a sangrar, né? De tanto que você negou o pecado, você não chegou a esse ponto, né? Então por que você está reclamando? Né? Você chegou a sangrar por causa de tanto que você, né, negou a carne? Não, né? Então, a questão é disciplina. Tudo isso, eu peguei esses textos, todos esses textos aqui, tudo isso eu selecionei para quê? Para dizer que, primeiro, Deus ele tem um propósito na minha vida. E a partir do momento que Ele me elegeu para isso, já era. Ele me elegeu. E eu tenho que ser grato por isso. Porque eu sou a noiva do Cordeiro. Porque eu vou me casar com Jesus. Eu terei um corpo glorificado. Eu verei a face do Pai. Olha que maravilha. Esse é o propósito. Agora, esse propósito que Deus me deu é para eu ser o agente reconciliador das nações com Deus. Uma vez que agora eu sou um agente reconciliador das nações com Deus, eu vou reconciliar de qual forma? Sendo semelhante a Jesus. Então, agora que eu sei que eu tenho que ser semelhante a Jesus, o que eu preciso fazer? Aceitar os mandamentos dele na minha vida. Reconhecer que eu sou servo dele, que eu sou filho dele e que eu não posso agir como um filho independente. Onde eu tenho as minhas leis, as minhas regras, o que eu penso, acabou. É como ele falou, vocês são nova criatura. Não foi isso que nós lemos? Nova criatura. É um novo pensar, é um novo agir, é um novo sentir. Não tem mais ego, acabou o ego. O ego antes era um ego colérico, nervoso, alterado, mas eu fui deixando o amor de Cristo me constranger. Eu fiquei sendo constrangido pelo amor dele. É tanto amor que quando me aproximo dele eu falo, eu não posso mais ser assim. Mas não foi na base da raiva, foi na base do amor, porque tudo que ele faz é por amor. Até a correção é prova de que ele me ama. Porque que pai há que não corrija o filho que ama? Né? Se o meu pai e minha mãe me corrigiu, não é para o meu mal, é porque ele me ama e me quer bem. Só que às vezes a gente não entende isso. A gente acha que Deus ele age porque ele quer me ver sofrer. Nunca que Deus quer me ver sofrer. Muito pelo contrário, ele faz isso para evitar sofrimento. Né? Mas nós é que somos carnais, falhos, humanos, mas a gente está entendendo o propósito de Deus. Tudo é por amor, para que eu venha ser um, como ele e o Pai são um.
para que nós venhamos ser um neles e ele em nós, para que então o mundo creia que ele foi enviado. E aí o ministério da reconciliação estará plena, perfeita, concluída. Filhos semelhantes a Jesus, manifestando a glória, libertando a criação do cativeiro e reconciliando o mundo com Deus e em Cristo e estabelecendo o reino dele aqui na terra. Amém? Viu que plano bonito? Né? Vamos orar então? Vamos orar para a gente entregar a Deus esse momento, né? Porque essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Olha que interessante, eu estava lendo essa mensagem hoje e preparando hoje essa mensagem. Aí eu fui ouvir a mensagem do pastor Damásio, né? Ele pregou basicamente tudo que eu estava preparando hoje. Inclusive até o texto de Hebreus ele usou também. Aí eu até falei para elas ali, olha, eu estou aqui preparando a mensagem, eu fui ouvir o pastor Damásio, ele está pregando a mesma coisa que eu. A mesma coisa que eu. Se você for ouvir a mensagem dele lá no YouTube lá do Damásio e do Pedro, é basicamente a mesma coisa. Eu acho que Deus está nos levando a uma dimensão, Ele quer nos levar a uma dimensão maior. É por isso que Ele tem urgência na correção. É por isso que Ele tem urgência na disciplina. É por isso que Ele tem urgência na santidade, porque Jesus quer voltar, gente. Ele quer voltar, Ele quer se encontrar comigo, com você. Só que Ele quer se encontrar com uma igreja gloriosa. Ele quer se encontrar com uma igreja pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Como é que são as características dos 144 mil? Né? Eles são primícias para Deus, são castos, ou seja, não se misturaram com o sistema babilônico e na sua boca não se achou engano, eram puros. Né? 144 mil, uma das suas características, né, de judeus e gentios nesse tempo, do tempo do fim, da última semana, é que eles são santos. São santos. Né? Você olha para eles, você não vê eles, você vê Jesus. Né? Você vai ver a imagem de Jesus. Um Jesus aqui na terra, já viu o que fez aqui na terra? Um Jesus aqui na terra. A Bíblia fala em João que se fossem escritos as coisas que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo todo. Isso foi só um Jesus. Você imagina dezenas e centenas de Jesuses aqui na terra manifestando a glória dele. De fato, o que está lá em Apocalipse 11 vai se cumprir. Esses são os que estão perturbando a terra. Estão perturbando a terra. Né? Estão perturbando o sistema. Né? A gente vai perturbar a terra. Nós vamos perturbar a terra. Né? Então vai vir perseguição, vai vir. O anticristo vai se levantar, vai vir. Mas da mesma forma que ele está fazendo o exército dele, Deus também está formando o dele. Então será um embate, né, desses dois, desse conflito, né, desse exército. Só que a Bíblia já conta o final. Existem os vencedores da besta. Né? E nós seremos os que vamos vencer a besta. Por quê? Está lá escrito, porque guardaram os seus mandamentos. A maneira pela qual nós vamos vencer a besta não vai ser na força do braço, vai ser pelo Espírito. Né? Vai ser guardando os mandamentos do Senhor. Né? A disciplina. Então é por isso que tem um chicote ali, ó, para bater, Senhor, me corrige mesmo. Me corrige mesmo. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, porque eu sou apenas um vaso aqui, mas eu sei que o Senhor usa tanto aquele que fala quanto aquele que ouve. Ministra, Senhor, aos nossos corações a tua palavra, Deus. Forja em nós o teu caráter, Senhor, que não sejam os meus olhos, mas os teus olhos. Não seja a minha boca, mas a tua boca. Que não seja as minhas mãos, mas as tuas mãos. Que não sejam os meus pés, mas os teus pés, Senhor. Que não sejam os meus ouvidos, mas os teus ouvidos, Senhor. Que não seja eu, mas tu em mim, Senhor. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua.
dê forças, Senhor, para cada um que está aqui, para que eles possam crescer em Ti, Senhor, naquele que é o cabeça, o chefe, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ó Senhor, sabemos que somos falhos, sabemos que somos seres humanos, sabemos, Senhor, que nós somos pó, mas a Tua palavra diz que é nesse vaso de barro que o Senhor deposita a sua glória. É nesse vaso de barro que o Senhor escolheu para manifestar o seu poder. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, Deus, nós somos muitas das vezes debilitados, sim, mas o teu poder é aperfeiçoado mesmo naqueles fracos. É nos fracos que o Senhor torna forte. A tua palavra diz o fraco, eu sou forte. Então, Deus, é na fraqueza que o Senhor tira a força, é na angústia que o Senhor tira a alegria, é do fogo, lá no meio do fogo, que o Senhor tira a vida. É como a tua palavra diz acerca do sumo sacerdote Josué. Ele é um tição tirado do fogo, é no meio do fogo, da fornalha, ali que o ouro ele é purificado. Então nos purifica, Senhor. Pode ser no meio da tribulação, pode ser no meio da angústia, mas o que eu não quero perder é minha intimidade com Deus. O que eu não quero perder é minha santidade. O que eu não quero perder é a minha comunhão. Pode vir tribulação, pode vir chuva, pode vir vento, mas a casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.